A reforma tributária e o impasse em torno da desoneração da folha de pagamento devem dominar as atenções no Congresso na volta do recesso. E para falar mais sobre todos esses projetos que ainda deverão ser discutidos, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o senador pelo PP, Ciro Nogueira, a quem agradeço a participação mais uma vez. Senador, bom dia, bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Vai ser um segundo semestre muito conturbado, porque tem eleições, é preciso que as bases sejam mobilizadas pelos parlamentares. Mas em relação à reforma tributária, ou pelo menos a regulamentação dela, que agora está no Senado, já há um consenso para aprovação mais rápida, senador? Como é que está esse sentimento no Senado Federal em relação a isso? Não, ainda não vimos esse consenso no Senado. O Senado luta para que se tire a urgência, que prolongaria essa discussão até o final do ano. Eu tenho uma posição contrária. Eu acho que nós deveríamos regulamentar o mais rapidamente possível para que a gente possa dar tranquilidade para o mercado, para a população, que não vai vir carga tributária mais alta para ela. Eu acho fundamental, no momento em que o governo tem um viés completamente diferente de só querer aumentar a arrecadação através de tirar mais recursos dos contribuintes. Então, eu achava que o Senado deveria votar o mais rapidamente possível essa matéria, mas eu noto que as lideranças, principalmente ligadas ao governo, o próprio relator, lutam para que postergar ao máximo essa discussão. Senador, o senhor acha que o governo volta mais azeitado? O que é que o senhor sente aí em Brasília? Porque o primeiro semestre começou ou terminou meio amargo para o governo, né? No Congresso. O governo, infelizmente, se mostra um governo muito perdido na sua articulação política, nas disputas internas, o seu partido atacando muito o ministro da Fazenda, o próprio ministro da Fazenda sem norte, né? Medidas a toda hora tentando aumentar a arrecadação ao invés de nós diminuirmos o custo do país, o custo do governo. E isso tem trazido intranquilidade. Você vê a questão do dólar agora, com fatores até externos, mas muito por conta dessa intranquilidade aqui subindo muito, né? Isso vai afetar a questão inflacionária em pouco tempo. E aí vai vir mais medidas de tentar aumentar a arrecadação. Então, um governo sem previsibilidade que nos preocupa muito nesse atual momento do país e do mundo. Amanda Klein. Oi, senador. Bom dia, prazer falar com o senhor. Senador, eu quero falar aqui sobre alguns fatores ideológicos que sempre dividem governo e oposição, e a bola da vez é a Venezuela. O senhor já se pronunciou várias vezes sobre o tema, quer convocar o chanceler Mauro Vieira para a Comissão de Assuntos Internacionais do Senado para que ele explique a posição do Brasil. Eu queria ouvir o senhor sobre o tema também, como a oposição pode explorar isso, né? A incoerência, incongruência do governo Lula, principalmente do presidente Lula, ao de alguma forma apoiar o Nicolás Maduro, que é um autocrata para alguns, um ditador para outros, e, por outro lado, condenar, obviamente, o que é absolutamente condenável, o que aconteceu aqui no Brasil no 8 de janeiro. No meu ponto de vista, caiu a máscara de quem defende democracia, de quem criou uma narrativa com o 8 de janeiro. O histórico internacional do presidente Lula de apoiar quem? Cuba. Cuba é uma democracia? Há muito tempo que não tem democracia. A Nicarágua, com um ditador lá na frente, perseguindo todos os opositores de forma incontestável. E agora a Venezuela, com a eleição completamente fraudada. No meu ponto de vista, ali se deu um golpe de Estado, porque uma pessoa que perdeu a eleição frauda o processo eleitoral, tem um controle da Suprema Corte e das Forças Armadas e deixa a população que votou maciçamente no outro candidato sem o direito de exercer o seu voto. E o Brasil, de forma inexplicável, até condescendente, se tornando cúmplice, só vem uma coisa à minha memória. São pessoas que não podem ficar contra esse regime por conta do que fizeram no verão passado. Questão de Abreu e Lima, coisa de campanha, e só pode ser isso, porque o Lula assumir o papel
de porteiro de ditaduras no mundo, não tem outras explicações. Nós temos que ir no Senado chamar o Mauro Vieira. O ideal era o Celso Amorim, que é realmente quem manda na política externa do nosso país, infelizmente, essa figura. Então, nós temos que reagir e pedir e passar uma imagem através do Congresso Nacional que este governo não nos representa. Não representa principalmente a maioria da população. Se faça qualquer pesquisa de opinião no nosso país, mostra que a população é radicalmente contra essa postura do governo do presidente Lula. Bom dia, prazer em falar com o senhor. A gente viu o governo Lula ser eleito sem um projeto para o Brasil e aí ele se apressou em eleger o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como o grande malfeitor do país. Passado essa fase, porque afinal de contas Roberto Campos Neto sairá da presidência e o governo terá condição de indicar um novo presidente, a gente também, após as eleições municipais, já vai ver toda a preparação para as eleições de 2026. Diante de tantas pautas complicadas que foram para o Congresso, apoiadas pelo governo, essa própria reforma tributária, que claramente vai criar um problema para o setor produtivo e tantas outras coisas, o senhor teme que o Congresso seja esse novo inimigo público do governo e que ele se prepare para justificar suas incompetências colocando a culpa no Congresso? E segundo, essa eleição para o próximo presidente do Senado, o senhor acredita que teremos um nome forte o suficiente para resistir a essa pressão? Eu espero que isso não ocorra, mas tenho medo que suas previsões aconteçam. Porque o presidente Lula, desde que assumiu esse governo, olhando para trás o tempo todo. Até o lema do governo, o Brasil voltou-se e volta para trás, volta para o passado, em vez de olharmos para frente, né? Essa questão com o presidente do Banco Central, qualquer pessoa experiente no país sabe que isso aí é uma cortina de fumaça para encobrir os seus erros, né? Eu quero ver que quando ele indicar, acho que vai ser o doutor Galito, que desculpa que vai ter. Aí talvez você tenha razão que a desculpa vai ser o Congresso, porque é um governo sem norte, sem projetos, sem realizações, que frustrou a população com promessas milaborantes, que não se tornaram execuíveis e não poderiam ser execuíveis. Então, é um governo sem capacidade de realizar e apenas criando cortina de fumaça e narrativas para encobrir os seus erros. Bom, nós conversamos com o senador pelo PP, Ciro Nogueira, falando sobre essa reabertura dos trabalhos no Congresso Nacional. Muito obrigada pela participação, senador. Bom trabalho para vocês e até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço.